Que maravilha! Você novamente para ouvir a palavra do Senhor. Se eu pudesse dar um nome a essa palavra, seria uma igreja unida. E para que possamos entender o que Deus quer nos ensinar através da igreja de Atos, a primeira igreja. Nós vamos ler em Atos 2, 42 ao 47, para que possamos entender o que é uma verdadeira igreja, o que é viver a igreja que está na Bíblia, a igreja que nos traz ensinamentos extraordinários para a vida de cada um, líderes, pastores, cristãos, em geral, para todos nós. E vamos entender. Atos 2, 42 ao 47 está escrito assim: E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia profundo respeito. E os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Louvando a Deus, todo o povo tinha simpatia por eles. E cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. É o que está escrito, é o que eu li, para que nós possamos entender. Essa é a primeira igreja de Atos. Quando começou a igreja, quando Pedro começou o seu ministério, os apóstolos ali começaram a levar o evangelho até as pessoas após Jesus, após a ressurreição de Jesus. Eles começaram. Pedro, aquele que foi escolhido como a igreja, e essa igreja, depois que Pedro pregou, 3.000 almas, depois que Pedro pregou ali, 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. E essa igreja, no início aqui com 120 discípulos aqui de Jesus, e mais os apóstolos, e ali Pedro saiu, como ele sempre era mais audacioso, mais corajoso. Pedro era diferente, e ele se levantou e falou para aquela multidão. E ali 3.000 almas se renderam ao Senhor. E ali começou a igreja de Atos, que nos ensina hoje como devemos ser essa igreja unida, uma igreja unida. Porque sabemos que existem pessoas de todas as formas, existem pastores, líderes de todas as formas. Mas a verdadeira igreja, que nós cristãos devemos pegar de exemplo para as nossas vidas, é a igreja de Atos. Porque é uma igreja perfeita. Essa é a igreja perfeita. Sabemos que hoje em dia é tão difícil nós encontrarmos uma igreja que somos nós, mas o corpo de Cristo, perfeito, porque somos seres humanos falhos. Mas nós precisamos congregar como a igreja de Atos, se reunir como a igreja de Atos, ter comunhão como a igreja de Atos. E eu quero citar alguns requisitos aqui que nós precisamos como os cristãos para sermos autênticos cristãos como esses de Atos, verdadeiros cristãos, que se reúnem
que faz aquilo que é correto, que agrada o coração de Deus. Infelizmente, existe igrejas aí que não estão nessa linha, que não estão nesse processo aqui da igreja de Atos, estão totalmente fora. E as pessoas têm que voltar ao primeiro amor. Os cristãos têm que voltar para o primeiro amor e ser igreja de verdade. Nós precisamos disso. Nós temos que ser como a igreja de Atos. E você vai entender por que isso. São vários requisitos aqui, vários tópicos aqui. Mas eu vou ler alguns aqui e vou explicar para que possamos entender o que é uma verdadeira igreja. Como devemos ser, como devemos ter a comunhão, como devemos congregar, para que assim nós melhoramos a cada dia mais na nossa caminhada aqui nessa terra. Eu quero falar sobre a palavra, porque no início, no 42, e todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos. O que está querendo nos dizer aqui? No ensino da palavra. Enquanto os apóstolos estavam ali, Pedro principalmente, lendo a Bíblia ali, lendo os ensinos ali para aquele povo, eles prestavam atenção. Eles focavam nos apóstolos ali que estavam ministrando. A igreja hoje, pessoas vão para a igreja orar, olhar celular. As pessoas estão dispersas. As pessoas não têm dado atenção ao ministro, aquele líder, aquele pastor que está ali ministrando uma palavra. A palavra de Deus é tudo para as nossas vidas, filho. A palavra de Deus é tudo para as nossas vidas. Talvez vai te confrontar falar isso. Se você sai da sua casa para ir para a igreja, para olhar celular, para e pensa. Olha o que você tem feito, você tem perdido a essência, você não tem olhado para Deus, você não tem ido, não tem sido a igreja verdadeira do Senhor. O que adianta você ir até uma religião e não prestar atenção no ouro, na essência, que é a palavra de Deus? Porque só a palavra de Deus, ela pode te curar, só a palavra de Deus, ela pode te libertar, só a palavra de Deus, ela pode transformar a sua vida. Mas as pessoas entram vazias e saem vazias porque elas não focam na palavra que está saindo do altar. Não tem mudança. Vão para a igreja para bater papo, vão para a igreja para conversar, sendo que ela tem o dia inteiro para ela fazer isso. E aquele tempo, 1 hora, 1 hora e meia ali, 2 horas que seja, a pessoa não se foca no essencial ali. Porque a igreja de Atos, eles permaneciam firmes no ensino dos apóstolos, no ensino da palavra. Se você é igreja e vá até uma religião, a uma igreja, tira esse tempo para Deus, filho. Tira esse tempo para Deus, filha. Foque na palavra, receba tudo aquilo que está saindo do altar, tudo aquilo que Deus preparou para você. No início é o louvor, depois é a palavra. Nós temos que dar atenção, nós temos que focar. Senão sua vida não vai mudar, sua vida não vai transformar, porque você não está dando atenção para o principal, que é a palavra de Deus. Seja a igreja, mulher, seja a igreja, homem. Qual é o exemplo que você está sendo para os seus irmãos ali dentro de uma congregação? Não é exemplo para ninguém. E vai lá para dispersar as outras pessoas. Fica em casa. Jesus está chamando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não é na mentira, não é no engano. Se você quer ser transformado, receba a palavra de Deus. Preste atenção na palavra de Deus. Foque na palavra de Deus. Essa é a verdadeira igreja. Eu vou citar o segundo. As orações. A oração é o esteio da igreja. A oração é a base da igreja.
A oração é essencial para o cristão. A oração é necessária para uma comunhão com Deus. Essa igreja de Atos, ela orava. Eles permaneciam firmes nos ensinos e tinha comunhão um com o outro no partir do pão e a oração. Nós temos que orar para permanecermos firmes. Nós temos que orar para abençoar nossos líderes, para abençoar nossos irmãos, porque a palavra de Deus, ela nos fala e nos ensina que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Você tem orado pelo seu líder? Você tem orado pelo seu irmão, pela sua igreja? Você tem orado pela sua vida? Nós temos que acordar. Nós estamos no século 21. Mas as pessoas não têm dado atenção para uma intimidade com Deus, para um tempo com Deus, para um tempo, porque eu sei que o mundo é cheio de coisas para nos dispersar, para nos tirar o foco, para nos desviar da presença de Deus. Eu sei que o mundo, ele está tentando tirar as pessoas, só que o mundo está conseguindo porque as pessoas têm dado atenção para o mundo e desfocado de Deus, tirado os olhos do Senhor. Essa é a grande verdade. Mas uma igreja como a de Atos, ela ora, e nós temos que ser como a igreja de Atos, nós temos que orar. Qual tem sido o seu tempo de oração? O que você tem feito em 24 horas por dia? Será que você tem tirado 10, 15 minutos para orar, para buscar a presença de Deus? Porque 23 horas e 40 você tem jogado fora. E quer ter uma vida espiritual, e quer ter intimidade com Deus, e quer que as coisas dá tudo certo na sua vida, filho. Ei, filha, você precisa de um tempo de oração, você precisa de uma comunhão com Deus. Nós precisamos de se relacionar com Deus. Verdadeiros cristãos é aqueles que oram. Se você não ora, você converteu a Cristo, mas você não pratica a palavra. Você não pratica os ensinos. E nós precisamos acordar para a igreja de hoje. A igreja que ora, que é a base. Nós somos a base da igreja, porque aqueles que oram, aqueles que são intercessores dentro das igrejas, é a base da igreja. Isso não é só na igreja. A palavra nos ensina. Se eu não me engano, em Mateus, entre para o seu quarto, tranque a porta e me busque em secreto. Assim é a comunhão com Deus. Nós temos que ter essa comunhão. E assim eu te abençoarei. É assim que a palavra nos ensina. Entre para a porta do seu quarto, tranque ela e fale em secreto com o Senhor. Você tem tirado esse tempo para Deus, mulher? Você tem tirado esse tempo para Deus, homem? Ou o mundo tirou você o foco de Cristo? Está indo à igreja, mas não é igreja. Vai continuar assim até quando? Porque se não for igreja, não alcança a salvação. Nós temos que ser exemplo para as pessoas. Nós temos que dar exemplo para as pessoas. E a oração é o primeiro sinal. Eu quero ler o terceiro. Para que uma igreja, as maravilhas e os sinais aconteçam aos olhos das pessoas, a olho nu, tem que ter o foco na palavra, oração, comunhão com Deus, intimidade com Deus, porque a igreja de Atos, os irmãos ali viam maravilhas e sinais através da vida dos apóstolos. Aconteciam milagres extraordinários. O cego enxergava, o surdo ouvia, o aleijado andava, o morto ressuscitava. Essa era a igreja de Atos. Essa é a igreja que tem que fluir hoje. Essa é a igreja de Deus. Essa é a verdadeira igreja, que vidas são transformadas, vidas são impactadas pela presença de Deus. Sem a palavra, sem oração, não acontecem maravilhas e sinais. Se não tiver uma intimidade com Deus, se não tiver uma perseverança na palavra, maravilhas e sinais não têm acontecido mais nas igrejas.
As pessoas preferem fazer rampa para o aleijado subir do que orar para ele ser curado. Acorda, igreja! Ore para as pessoas. Eu não estou falando que é proibido fazer as rampas, mas as pessoas têm preferido fazer rampas nas igrejas e não orar para aqueles que estão ali nas cadeiras de rodas, ou de qualquer forma. Nós temos que impor as mãos, é isso que Jesus nos ensinou, impõe as mãos sobre os enfermos. Nós temos que acordar, porque essa igreja de Atos, maravilhas e sinais aconteciam através da vida dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos ali, que Jesus deixou a multidão, não era só aqueles 12, já tinham feito muito mais. Mas através dos 12 ali, maravilhas e sinais aconteciam. Era uma coisa extraordinária, é uma coisa maravilhosa. Era um milagre de Deus aos olhos dos. Eram vidas transformadas, curadas. Pessoas possessas, sendo libertas. Essa é a verdadeira igreja. A igreja que vê maravilhas e sinais. A igreja que presencia. A igreja que é igreja. Impõe as mãos sobre os doentes, sobre os oprimidos, sobre os depressivos, sobre os aleijados, sobre os cancerígenos, sobre os doentes. Esse é o terceiro tópico. Maravilhas e sinais. O quarto tópico. A igreja de Atos, ela ofertava. Os irmãos vendiam suas propriedades para abençoar aqueles que não tinham. Hoje, se você falar isso dentro da igreja, que você vender algo, talvez a pessoa tem 3 casas, talvez a pessoa tem 10 apartamentos, tem 10 carros dentro de casa, e quantos irmãos andando a pé para ir para a igreja, mas a pessoa não tem coragem de dar uma passagem de ônibus para aquele irmão que está andando a pé ali, necessitado. A igreja de Atos vendia suas propriedades para abençoar o seu outro irmão. Cadê o amor ao próximo, irmão? Eu não estou falando que você não deve ter 10 apartamentos, 10 carros, ou mais do que isso. Não é isso que eu estou falando. Cadê o amor ao próximo? Cadê a igreja de verdade? Você tem sido igreja, homem? Você tem sido igreja? Você tem abençoado o seu irmão? Você tem ajudado? Você tem amado ele? Porque a igreja de Atos nos ensina a abençoar o próximo, a ajudar o próximo. Está sobrando? A Bíblia nem ensina sobrando, mas se você olhar para a sua casa, para a sua vida, deve estar sobrando alguma coisa aí que outros estão precisando. Mas as pessoas estão agarradas. No céu não entra nada, não. Não entra seus bens, não. Se você quer ir para o céu, filho, faça a obra aqui, seja diferente aqui, para que você alcance a sua salvação. No céu você não leva nada, a sua mala não vai subir com você. Só entra o seu coração, o seu espírito, a sua alma. Acorde, igreja. Pessoas necessitadas. Mas os que têm não querem abençoar. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Mas as pessoas estão agarradas nos bens materiais. Não tem coragem de abençoar o seu próximo. Mas a igreja de Atos vendiam as suas propriedades. Suas. Aqueles tinham para dividir com os irmãos, para abençoar, colocava aos pés dos apóstolos para abençoar a igreja ali. E o partir do pão, eles se reuniam, é uma coisa maravilhosa, a verdadeira igreja que nós devemos ser. Oferte, filho, oferte da igreja, seja dizimista dentro da igreja. A obra de Deus, ela precisa da sua oferta, a obra de Deus, ela precisa do seu dízimo. Para que vidas sejam alcançadas, para que o ministério venha fluir, para que missionários sejam enviados, para que pessoas com necessidade recebam a cesta básica. A igreja de verdade, ela abençoa o povo. Eu não vou entrar em atrito aqui, em conflitos aqui, que pessoas que não estão fazendo isso. O problema é de quem não está abençoando o seu próximo. Aqueles que têm a igreja, que são pastores, são líderes e têm gastado dinheiro de forma errada. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, não.
Eles vão ter que ver com Deus, eles vão ter que acertar com Deus. Mas o verdadeiro cristão é aquele que entra no gasofilaço, abençoa a igreja, abençoa os irmãos. Essa é a verdadeira igreja, essa é a verdadeira essência da igreja que o Senhor quer para nós. Sermos ofertantes, sermos dizimistas. O que é ser dizimista? É você dar 10%, ofertar 10%, dizimar 10% de 100 que Deus já te deu. Você vai dar, entregar algo, devolver aquilo que Deus já te deu. Se você está trabalhando, porque Deus abriu essa porta. Se você tem uma empresa, é porque Deus abriu essa porta para você. Não deixe Deus fechar a porta. Ou o seu coração fechar para com o próximo, para com a obra de Deus. Talvez é seu coração que está fechado, mulher. Talvez é seu coração que está fechado, homem, por não ofertar. Você precisa converter o dízimo e as ofertas. Quer ir à igreja, mas não é a igreja. A igreja precisa da sua oferta, a igreja precisa do seu dízimo para abençoar os outros, para abençoar o ministério, para que o evangelho cresça, para que o evangelho se expande. A igreja de Atos, ela ofertava, ela vendia suas propriedades para abençoar os irmãos. Esse é o quarto tópico. O quinto, para fechar aqui, o partir do pão. Eles, no 42 ao 47, 2 vezes, fala no partir do pão. O partir do pão é a comunhão. O partir do pão é a alegria de estar unidos ali. Depois dos cultos, eles se reuniam, cada um levava o seu alimento ali e tinha o partir do pão ali. Era uma congregação unida. As pessoas hoje vão à igreja e não tem essa comunhão mais. Além do partir do pão aqui, essa igreja não murmurava, ela não reclamava, ela era... Eu vou ler para que você entenda. 46, todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Tem pessoas que têm tudo, mas não é grato. Tem pessoas que têm tudo, mas não é alegre. Sabe o que está faltando no seu coração aí, filho? Jesus, a presença de Deus. Para que você pare de murmurar e comece a agradecer pelo que você tem. Que seja pouco ou muito, que você seja grato que você tem. Você está vivo? Agradeça a Deus. Quantos estão doentes? Quantos estão internados? Quantos estão no fim da vida? Quantos estão presos? Quantos estão aí com saúde ou sem ela? E você não é grato pelo que você tem. Nós temos que ser grato pelo que Deus já nos abençoou. Nós temos que ser grato à nossa saúde. Se você não tem, pede a Deus que Ele vai restaurar a sua saúde. Talvez o pecado está te levando à ruína, mas você não quer arrepender dos seus pecados e quer que Deus te liberte, quer que Deus te cure, sendo que você não quer isso. Tem pessoas que não querem ser curadas, tem pessoas que não querem ser libertas, porque elas estão acomodadas no seu pecado, na vontade da sua carne. Não são gratas a nada, só sabem murmurar e reclamar. Nós temos que ser uma igreja grata e alegre, porque aqui está falando de comunhão, partir do pão, alegria de estarmos com os irmãos reunidos, gratidão por tudo aquilo que nós temos hoje em nossas mãos. Às vezes nós queremos coisas demais, sem necessidade, ao invés de agradecer o que já temos, ou que vai chegar nas nossas mãos. Muitas pessoas não recebem as bênçãos de Deus, não são mais abençoadas, porque ela já respira, ela está viva, ela está de pé, ela tem chuva e sol, ela tem um trabalho, ela tem uma família, mas murmura, não tem gratidão a nada.
As bênçãos não têm alcançado você mais. Você não tem sido mais abençoado, mulher. Você não tem sido mais abençoado, homem. Porque você murmura demais. Não tem gratidão. Não tem alegria nesse coração duro aí. Deixa Deus entrar e transformar a sua vida por completo. Por completa. Seja mais grato. Dai graças a Deus por tudo. Para que o pior não aconteça na sua vida. Mas o que mais me alegra nessa igreja de Atos é porque os irmãos, com essa comunhão toda, com essa alegria toda, com essa gratidão, eles ofertavam, eles abençoavam seus irmãos e eles eram um exemplo para as outras pessoas. A igreja de Atos, ela estava tão impactando as pessoas fora da igreja ali, que a igreja de Atos, as pessoas vinham, porque eles achavam eles simpáticos, eram simpáticos demais. Nós temos que ser simpáticos, nós temos que ser alegres, nós temos que ser gratos, para que nós impactamos esse mundo aí. As pessoas não têm ido à igreja, porque talvez você, mulher, talvez você, homem, não é exemplo para as pessoas, se diz cristão, mas não é um cristão de verdade, não é exemplo para ninguém. Talvez você não está sendo exemplo nem dentro da sua casa, se diz um cristão, mas não é exemplo, não é simpático com as pessoas, porque a igreja de Atos, as pessoas eram simpáticas. Eu vou ler para que você entenda. 47, louvando a Deus, todo o povo tinha simpatia por eles. Eles ganhavam almas por causa da simpatia da igreja. Eram pessoas simpáticas, eram pessoas amáveis. O coração estava cheio de amor, o coração estava cheio de gratidão, o coração estava cheio de alegria para abençoar aquele povo. Eram gratos, eram pessoas gratas. Para de murmurar, para de reclamar e seja grata. Seja grato, homem. Porque eles alcançavam as pessoas com a simpatia. Eram simpáticos, pessoas alegres, pessoas gratas, pessoas amigáveis. É isso que a igreja precisa hoje. Como a igreja de Atos. E para você entender o final dessa pregação, Deus acrescentava, por nós mantermos, por nós termos esses exemplos aqui, por nós praticarmos esses exemplos, por nós sermos igreja de verdade, Deus acrescenta na sua vida, Deus acrescenta pessoas na sua vida, Deus envia pessoas para o seu ministério, Deus envia, enche a sua igreja, sendo você simpático e uma igreja que você direciona simpática. Olha o que está escrito no final do 47. Louvando a Deus, todo o povo tinha simpatia por eles. E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Deus acrescenta na sua vida saúde. Deus acrescenta na sua vida prosperidade, mulher. Deus acrescenta no seu ministério vidas para serem cuidadas, vidas para serem salvas, vidas para serem resgatadas, vidas para serem transformadas. Deus que vai trazer até o seu ministério. Fica tranquilo, ore, seja simpático, doe o que você possa doar, seja ofertante, seja dizimista, seja a igreja verdadeira, seja diferente, porque a palavra de Deus fala que nós temos que ser um povo diferente, e as pessoas estão como as pessoas do mundo, não tem ligado. Às vezes até as pessoas do mundo têm feito mais que os cristãos. Nós temos que acordar, nós temos que ser a verdadeira igreja, nós temos que ser simpáticos, nós temos que ser um povo diferente, para que nós alcançamos com as nossas simpatias, com a nossa alegria, com a nossa gratidão, pessoas que precisam de Deus, mas elas não têm coragem de ir até a igreja, porque nós não somos exemplo para as pessoas. Nós temos que acordar, ser a verdadeira igreja de Atos, para que nós alcançamos esse mundo, tiramos as pessoas dessa prisão, dos vícios, do pecado, do engano, que o mundo tem destruído as pessoas. E para que Deus venha acrescentar mais na sua vida, seja como a igreja de Atos, seja uma igreja unida, seja exemplo dentro da sua igreja, seja diferente. Não perca mais tempo indo na igreja, entrando vazio, saindo vazio. Isso é perca de tempo. Deus está o tempo todo, 24 horas disponível para você. Mas talvez você tenha ido à igreja só os domingos. 1 hora, uma semana. Você tem tirado, lido a Bíblia uma vez, 1 minutinho ali dentro da igreja.
Tem a palavra o resto da semana na sua vida, mas não tem coragem de abrir a Bíblia para conhecer a palavra de Deus. Se você não vai conhecer Deus, não é no céu que você vai conhecer Ele não, filho. Você está tendo tempo de conhecer Ele aqui, através da Bíblia, da palavra dEle. Tira um tempo para Deus, mulher. Tira um tempo para Deus. Seja a igreja de verdade. Para de se enganar a si próprio. Quer conhecer Deus? Abra sua Bíblia. Seja a igreja de verdade. Seja o povo diferente. Para se enganar. Porque é isso que a igreja de Atos nos ensina. Ser um povo diferente. Ser um povo grato. Ser um povo amoroso. Nós temos que amar o próximo. É essa igreja que nós precisamos. É essa igreja que nós precisamos ser. Uma igreja unida, uma igreja de verdade, uma igreja que impacta. Onde que nós alcançarmos vidas, onde que nós chegarmos, nós vamos impactar vidas. Com a nossa simpatia, pessoas vão ser impactadas. Com a nossa alegria. É isso que é a igreja de Atos. É isso que é a igreja unida. A verdadeira igreja. Essa palavra que Deus tem para você hoje, mulher. Essa palavra que Deus tem para você hoje, homem. Que você reflita. Que você reflita sobre a sua vida com Cristo. Que você olhe para você e veja se você é uma igreja de verdade. Ou se está fazendo de conta. Porque fazendo de conta não entra no céu. Está fazendo de conta. Vai continuar fazendo de conta. Deus quer pessoas que adoram Ele em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Verdadeiros cristãos. É isso que Deus quer. Porque Ele foi exemplo. Olhe para Ele, pare de olhar para o homem, olhe para Cristo. Olhe para Cristo, olhe o defeito que Ele tem, olhe o pecado que Ele tem. E reflita sobre a sua vida. O que você tem feito nesse tempo que você está dentro da igreja. Se você tem sido relevante dentro da sua casa, que é o primeiro ministério para a sua vida. Olhe para você, vá no espelho e olhe como você tem sido. Qual cristão, qual a igreja que você tem sido. Porque é essa igreja de Atos que alcançou, está alcançando até hoje verdadeiros adoradores, verdadeiros cristãos, porque eles eram um exemplo, era uma igreja unida, era uma igreja maravilhosa, uma igreja amorosa, uma igreja grata, uma igreja que abençoava o seu próximo. Essa palavra que Deus tem para você hoje, Jesus te ama, e eu também. Forte abraço. Fica com Deus, seja uma igreja diferente, que a igreja é você. Aquilo lá é só um lugar de oração, de encontro, de comunhão, de reunião. A igreja é você. Seja como a igreja de Atos, ou a igreja que alcançavam vidas através da sua simpatia. Seja mais simpático às pessoas, dê um bom dia para as pessoas, paga um pão com café para um mendigo. Não deixe passar despercebido as pessoas que estão necessitadas de serem ajudadas. Deus abençoe sua vida poderosamente. Jesus te ama, e eu também. Fique com Deus.